Edivan Martins, em 2019 a Prefeitura de Patu, no Oeste Potiguar, conseguiu, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, recursos na ordem de R$1.800.000 para a construção de uma creche no município. O FNDE liberou pouco mais de 15% desse valor, R$276.000, para iniciar as obras que foram paralisadas depois com a chegada da pandemia. Após isso, de acordo com a Prefeitura, nenhum outro recurso foi repassado e os serviços interrompidos na fase de cobertura da creche seguem inacabados. A situação de Patu não é exclusiva no estado. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, entre 2007 e 2022, o FNDE deixou de repassar mais de 160 milhões para obras da educação no Rio Grande do Norte. E para entender mais sobre essa situação, sobre como a educação, o governo federal não tem repassado esses recursos, esse orçamento para as prefeituras do interior, a gente vai falar justamente com o prefeito Rivelino Câmara, do MDB, prefeito de Patu, para entender como essa situação tem afetado a educação no município. Bom dia, prefeito Rivelino, obrigado por nos atender e seja bem-vindo ao Tribuna Livre. Muito bom dia, Edivan, bom dia, Pedro, bom dia aí, ouvintes da Jovem Pan. Prazer estar conversando aqui com vocês e trazendo aqui a realidade que nós estamos vivendo neste momento, com várias obras em vários municípios do Rio Grande do Norte do Brasil, paradas em virtude da falta de repasses, alguns problemas nessas obras também, advindas do Ministério da Educação e do FNDE. Qual é a explicação, prefeito? Bom dia para o senhor. Qual é a explicação que o governo vem dando para o não repasse desses recursos, já que a obra já foi bem avançada, a primeira parcela já foi aplicada pelo município. Eu não sei como é que está aí o estágio da obra, não sei se falta só a cobertura, o que é que está faltando para a conclusão dessa obra, mas o que é que o governo federal dá como desculpa para o não repasse desses recursos para concluir a obra do Centro de Educação Infantil em Patu? Olha, Ivan, essa obra ela iniciou antes da pandemia e na época a gente assinou um contrato com o FNDE no valor de R$1.800.000. É uma obra, é a construção de uma creche tipo A, tipo 1, do governo federal, em torno de R$1.800.000. O governo federal, através do FNDE, liberou 15% desse recurso, 276 mil, se eu não me falha a memória. O município executou 16% da obra, nós executamos 1% a mais do que foi liberado. E aí chegou a pandemia e a obra paralisou, em virtude dos problemas que a pandemia ocasionou, que não podia aglomerar e tal. E aí os insumos começaram a aumentar. E a empresa contratada, que tinha ganho a licitação, solicitou reajuste da obra. A gente não tinha como fazer isso, porque o município não dispunha de recursos. E a obra continuou paralisada. E no ano passado, nós resolvemos fazer um levantamento do que era necessário em termos de recursos para concluir a obra. E aí, para você ter uma ideia, na questão da cobertura, que é a parte que onerou mais, que é a cobertura metálica, no orçamento inicial que a empresa ganhou a licitação, ela custa 216 mil. Em agosto do ano passado, essa mesma cobertura estava custando 646 mil. Então tem uma diferença de 420 mil reais. Com esses orçamentos, eu fui ao FNDE e me reuni com os técnicos lá e coloquei a situação para eles. Olha, eu tenho uma obra, o recurso não dá e a gente precisa discutir e reajustar. Na época, a posição do FNDE chega a ser até, como é que se diz, cômica. Eles me deram duas opções. A primeira opção, eu fazer uma readequação do projeto da obra. Embora que esse projeto, ele é nacional, é um projeto padrão do FNDE. Essas creches, elas são padronizadas pelo próprio FNDE. Mas eles disseram, olha, como se estivesse fazendo um favor muito grande ao município, disseram, olha, nossos engenheiros estão sendo maleáveis e estão aceitando que o município faça a readequação. Mas no meu caso, eu não tinha como fazer a readequação. Por quê? Porque a estrutura que até onde a gente fez é para receber a cobertura.
Então eu não tenho como alterar a cobertura se a estrutura já está para receber aquele tipo de cobertura. Foi a primeira opção. A segunda opção que eles deram era que, para o município não ficar inadimplente, nós solicitaríamos a rescisão do contrato. E, para isso, nós iríamos devolver os recursos que eles enviaram. Só que eles iam reajustar esse recurso. Quer dizer, para mim terminar a obra, ele não reajusta. Mas, para eu devolver os recursos que eles já tinham, eles iam reajustar. E o agravante é que eu ia ficar com um elefante branco ali, com a obra que eu não ia ter condição de concluir com recursos próprios. Aí eu coloquei para eles, olha, se eu tivesse esse dinheiro para devolver para vocês, eu pegava e colocava dentro da obra e ia terminar a obra. E aí ficou esse impasse, a gente esperou terminar as eleições para ver como seria o resultado e como seria a definição do FNDE. As eleições terminaram e aí esse ano nós tivemos novamente no FNDE. E aí surgiu uma luz no fim do túnel. A gente teve uma reunião com a nova presidente do FNDE, que é Fernanda Copaíba, que é ex-secretária de Fazenda do Estado do Ceará, e aí ela mostrou sensibilidade em relação aos problemas, não só de Patu, mas do Brasil todo, porque nós temos várias obras nesse estágio, com esses problemas. E ela nos informou que estavam fazendo um levantamento. Acho que já chega aí a mais de 3 mil empreendimentos, mais de 3 mil centros de educação infantil espalhados pelo Brasil inteiro, que vai dar aí um montante de 3 bilhões para você, recuperar e concluir. Para você ter uma ideia, essa mesma creche, para você cadastrar ela hoje, se você for começar do zero, né, com um cadastro novo, ela custa 3 milhões e 200. Então, como é que a gente vai fazer uma obra que hoje custa 3 milhões e 200 com 1 milhão e 800? Não tem nem lógica. Bom, ela me disse que estava sendo feito esse levantamento, inclusive ontem foi o último, o governo criou uma plataforma, um link para os municípios alimentarem com as informações das obras paralisadas, o estágio dessas obras, relatório. Isso, os municípios tinham até ontem para alimentar esse sistema, e depois disso ela disse que o governo federal vai estar editando uma medida provisória para regularizar essa situação. Então a gente aqui no caso de Patu, a nossa engenharia já alimentou esse sistema com relatório fotográfico, com relatório de engenharia, com tudo que era necessário. Estamos aí aguardando os próximos dias que o governo federal realmente edite essa medida provisória para que sejam regularizadas e essas obras sejam retomadas, porque é importante economicamente, porque gera emprego e renda nessas obras, é importante na questão educacional, porque, por exemplo, no meu caso em Patu específico, a gente vai atender 200 crianças do ensino infantil, e hoje eu tenho uma dificuldade eu tenho 3 escolas de ensino infantil. Na minha gestão eu já construí uma, mas assim, um município como o nosso, que vive de FPM, que está caindo aí, que vive de ICMS, não tem condição de fazer um investimento uma quantia virtuosa como essa, de 3 milhões, 4 milhões, para você construir uma unidade de ensino infantil. Prefeito Rivelino, além de Patu, o senhor tem conhecimento do estado do Rio Grande do Norte, ou aí na área onde o senhor preside a associação, a MOP, se outros municípios estão na mesma situação, se tem casos semelhantes ao de Patu? Sim, a gente tem vários problemas aqui na região. Você tem a Pudi, tem problema com escola no FNDE, Caraúbas tem problema com creche, Mossoró tem problema com várias creches. Assim, são alguns municípios, vários municípios do Rio Grande do Norte têm problemas. E assim, esses problemas não são advindos de má gestão, não é dizendo que nós prefeitos somos os mais corretos, os melhores. Mas assim, todos eles advindo de os projetos. Primeiro, esses projetos são projetos que são pensados, idealizados mais para o sul do país, aí ele vem ser aplicado aqui no Nordeste. Muitas vezes a gente tem a dificuldade de encontrar o material. Por exemplo, quando eu fui começar essa creche, Adriano, teve uma coisa interessante. Eu conversei com 10 engenheiros diferentes, de diferentes cidades, que tiveram diferentes experiências com creche. Eu faço como uma turma. Dos 10, 11 disseram para mim não fazer. Que era melhor eu pegar o dinheiro e devolver, porque o dinheiro não daria, porque o projeto é complicado você desenvolver ele aqui na nossa região. Já visto que ele é pensado a nível nacional, mas é muito mais pensado no sul, né? Para o sul. Então, assim, o material às vezes você não consegue encontrar, isso aí
dificulta a obra. Mas mesmo assim, pela necessidade que nós tínhamos de ter um estabelecimento de ensino nesse nível, nós enfrentamos a iniciar essa construção. E Patu tem um fato interessante que em 2017, 2008, aliás, em 2007, 2008, o município recebeu, foi contemplado com uma creche. E naquela época o FNDE fazia um aporte logo de 50%. E na época a gestão foi e não executou e gastou o recurso com outra finalidade e a gente passou 4 ou 5 anos aí numa batalha para regularizar essa situação. Porque quando você ia para o sistema, Patu tinha uma creche. Depois dessa batalha toda, a gente conseguiu regularizar e conseguimos cadastrar uma nova creche. E aí continuamos ainda sem conseguir concluir essa obra. Prefeito, falando da situação das obras aqui, o Jornal Tribuna do Norte fez um levantamento. São 88 obras inacabadas e paralisadas na educação básica em 56 municípios. São mais 37 obras inacabadas e paralisadas na educação infantil em 28 municípios. Olhando para o exemplo da sua cidade, do seu município, Patu, o senhor já até falou isso numa resposta anterior, mas eu queria insistir nisso. Qual é a importância da construção de uma unidade como essa para o cenário da educação no município? Vai atender quantas crianças uma unidade como essa? Como é que fica o cenário sem essa obra ser finalizada? Olha, o cenário é difícil, muito difícil, porque, como eu já disse há pouco, os municípios, e o município de Patu especificamente, a gente não dispõe de recursos para fazer uma escola nesse padrão. Então, assim, a creche nossa aqui, ela vai atender 200 crianças. Eu hoje tenho 3 escolas de ensino infantil, mas eu ainda tenho uma escola de ensino fundamental que eu tive que abrir 3 salas de aula de ensino infantil para poder acomodar essas crianças. Haja visto que eu não tinha outro espaço. Então, assim, com a conclusão de uma obra dessa, a gente vai ter melhor acomodação, a melhor qualidade de ensino. Nós vamos gerar emprego na cidade com esses profissionais que serão contratados para as atividades nessa unidade, né? É uma unidade com espaço ideal, por exemplo. A gente tem algumas escolas que funcionam, mas a gente sabe que não é o espaço ideal, não tem a área necessária para que as crianças possam ter uma educação de qualidade, mas o município desenvolve por quê? Porque a necessidade obriga que a gente, às vezes, utilize estruturas que não sejam tão adequadas para que as crianças possam receber a educação infantil. Então, é uma obra de extrema necessidade, não só para Patu, como para o Rio Grande do Norte e para o Brasil, essa questão das creches. É uma coisa que o governo federal precisa ver com bons olhos, porque é um projeto interessante, mas complexo também na sua execução. E para todos os municípios que executaram, mesmo os que já concluíram, tiveram dificuldades para fazer essa conclusão, mas a gente espera que esse novo olhar aí, eu fiquei muito animado com a conversa com a presidente do FNDE, pela visão, pelo pensamento dela, porque anteriormente, às vezes que a gente teve no FNDE, aí você vai tratar com técnicos que não sabem nem onde é lugar algum, e dá simplesmente aquele parecer técnico sem ter um parecer humano, sem entender a realidade dos municípios. Né? Na realidade é um tema de suma importância, né, para a educação, é a base da educação, né, o momento em que a criança precisa dar os primeiros passos, né, desenvolver a sua capacidade cognitiva e tal, e aí realmente os municípios se deparam com um problema de adequação. Essas plantas vindas lá de Brasília, você não pode mexer nem na cor da creche, nem mudar nem a tinta, né? Imagina uma estrutura mais física. Então você se depara aí com a impossibilidade de enfrentar uma burocracia de Brasília, mas eu acredito que dentro dessa medida provisória que o governo Lula está anunciando, possa já ser uma porta importante para se solucionar este problema no Brasil inteiro. Não é somente aqui do Rio Grande do Norte, né? Pedro já citou aí, mais ou menos, são mais de 50 municípios que estão
com esse problema. A Confederação Nacional dos Municípios também está empenhada na solução dessa questão lá em Brasília, anunciou, colocou matérias em jornais de grande circulação nacional, e a gente espera, prefeito, que pela importância da obra, né? Na realidade você começa uma obra ali antes da pandemia e todo mundo sabe o quanto os insumos tiveram de reajuste durante todos esses anos, né? Um óleo de coentro aumentou aí quase 100%. Então imagina aí material utilizado na construção civil, o que provocou quase que o dobro do preço de um centro de educação infantil. O senhor também teve ontem uma reunião lá na AMOP, associação que o senhor preside. Tem algum tema lá relevante, importante nessa discussão, prefeito? Qual foi o norte? Sim, lá desse... Ontem... Pois não. Nós reunimos ontem os colegas prefeitos e prefeitos aqui da região do Meio Oeste. Hoje a AMOP, Edivan, Pedro, é a associação regional, a maior associação regional do Rio Grande do Norte, né? Nós temos a federação e temos mais 5 associações regionais. Hoje, em termos de número de municípios, hoje a AMOP é a maior associação regional do Rio Grande do Norte. E ontem a gente se reuniu para discutir 2 assuntos importantes. A implantação da tecnologia 5G. Nós recebemos o presidente CEL da BrisaNet, José Roberto, que a BrisaNet ganhou a licitação para a implantação do 5G aqui no Nordeste, e eles vão começar pelo Rio Grande do Norte e Ceará. Mas para isso precisa que alguns dos municípios façam um ajuste na legislação municipal e também que o Estado colabore na questão do licenciamento, que agilize o licenciamento, porque a BrisaNet quer até primeiro semestre do próximo ano estar com todos os municípios do Rio Grande do Norte já com a tecnologia 5G implantada. E a gente sabe da importância que é essa tecnologia para a população, especialmente para os pequenos municípios, né? Porque ela vem melhorar a conectividade, mas também vem baratear o custo, né? Hoje uma mãe, ela bota R$20 de crédito no celular, dá para o menino, dá o celular, o menino pega lá para assistir os jogos e rapidinho, quando ela olha, os créditos já foram embora, né? Isso com o 5G isso vai acabar, vai ter você tem uma ideia, um chip, só para você ter uma ideia, um chip hoje está custando aí em média 4 e pouco, isso aí vai passar em torno de 70 centavos, segundo a informação da BrisaNet. Então, assim, essa reunião, o objetivo era que nossos municípios já agilizem essa questão das leis municipais que permitem a implantação de torres, enfim, e com isso, os municípios do Oeste seriam os primeiros a receberem essa tecnologia, né? Isso também depende ainda da questão estadual. Inclusive, a AMOP provocou uma reunião que vai acontecer quinta-feira aí no governo do estado, Casa Civil, IDEMA, enfim, para que, juntamente também com a BrisaNet, a gente possa tentar agilizar essa questão do licenciamento. E o segundo tema que a gente discutiu ontem foi o programa Minha Casa Minha Vida. O programa está voltando e também a gente está preparando os municípios da AMOP, né? Aquela história, quem tem mais fome tem que partir na frente, senão fica sem a comida. Como a gente sabe que o recurso não é tão vasto assim, a gente está trabalhando para preparar os projetos aqui dos nossos municípios, para que assim que o governo federal abra aí para receber projetos, a gente já possa estar com os nossos prontos, apresentar, e assim os nossos municípios possam ser contemplados com a implantação do programa Minha Casa Minha Vida e nas nossas cidades aqui do Oeste Potiguar. Ok. É isso aí. Eu agradeço a participação, prefeito de Patu, Rivelino Câmara. Muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Obrigado a você, Pedro. Muito obrigado a você, Edivan. Dizer que é um prazer reencontrá-lo aí. Convidar vocês aí para vir no Oeste, viu? E quando vierem no Oeste, não esqueçam de passar em Patu, a nossa cidade linda aqui, com a nossa serra, com o nosso Santuário do Lima, e com nossas trilhas, rampa de voo livre, aproveitando para divulgar também a cidade, né? Um grande abraço a vocês. Valeu, prefeito. Vou organizar aqui um asa delta para dar um pulo lá de cima da Serra do Lima, né? Diz que pulando lá da Serra do Lima, o cara vai bater lá no Ceará. Vai ali. Rapaz, Edivan, rapidinho. Em 2019, a gente tem todo ano aqui a temporada de voo livre, e a gente participa aqui de um circuito nacional. Um piloto português bateu o recorde da rampa aqui, voou 508 quilômetros, 8 horas de voo de parapente, foi bater no Piauí.
Olha aí. Rapaz. Você vê, né, a condição favorável, né, que a Serra do Lima tem que e a gente agora, lá ainda é de terra, mas nós estamos agora construindo lá a rampa, um mirante, um restaurante. Estamos fazendo a pavimentação do acesso que liga o Santuário do Lima à rampa de voo livre, lá em cima da serra. Então, se Deus quiser, na temporada que começa em agosto, nós vamos estar já com toda essa estrutura preparada para receber todos os turistas. Eu não esqueço nunca mais de Serra do Lima, porque eu estava cruzando ali as estradas do Oeste e foi na Serra do Lima, né, um lugar sagrado, bacana, natureza, que eu recebi a notícia do nascimento da minha segunda neta, Camila. Foi lá, assim, então achei um negócio muito abençoado, muito bacana. Gravei até, viu, Rivelino? Até gravei lá um áudiozinho dentro do carro e tal, ia fazer uma matéria lá pelo Oeste, e foi lá que eu recebi fiquei muito feliz pela coincidência. Bacana. Nossa Senhora dos Impossíveis aí, possa abençoá-la sempre. Valeu, prefeito. Obrigado, Rivelino. Obrigado, felicidade. Um grande abraço. E é isso aí.